Antes de começar esse episódio, um recadinho rápido. Para você aprender e desenvolver no direito ambiental, você precisa contar com professores que vivem o dia a dia na área. Para isso, nós criamos a EDA, a Escola de Direito Ambiental, onde você vai contar com não apenas professores teóricos, mas quem vive e evolui no direito ambiental. Então, baixe agora mesmo o nosso aplicativo, tudo ocorre lá. Você pode fazer muito network, pode conhecer e evoluir com outros colegas lá dentro do nosso aplicativo. Então, baixe agora mesmo o app, clique no link ou leia esse QR Code que aparece aqui na tela. Olá, esse é o Inteligência Ambiental, canal no YouTube, podcast, onde nós falamos sobre o direito ambiental de modo prático. E hoje nós estamos aqui pela primeira vez com um gestor público, agente que trabalha diretamente com a pauta do meio ambiente, do direito ambiental e várias outras frentes. Se tornou um amigo, nós temos já uma conversa que poderia ter gravado um podcast já nos bastidores, mas agora sim vocês vão ouvir e conhecer o autor deste livro aqui, Floripa Inteligente, Rafinha de Lima, vereador da cidade de Florianópolis, capital catarinense. Quem é Rafinha de Lima? Muito prazer te receber. Adman, uma felicidade estar aqui contigo, podcast de vocês sobre direito ambiental, que é uma pauta que eu adoro e é muito desafiadora, ainda mais falando de Florianópolis, né, uma ilha oceânica cheia de desafios. E foi nesse contexto de desafios que o Rafinha se forjou como profissional, né? Eu tenho minha formação em administração e economia. Depois eu faço especialização em orçamento público, saio um pouco do escopo, né, da atuação no mercado imobiliário, onde eu iniciei lá em 2010, depois de me formar em administração. Vou para o orçamento público, que me dá uma visão muito interessante das engrenagens do poder público, inclusive com as alocações de recursos públicos, né, nas diferentes políticas públicas. E nesse período eu me formei em administração e fui trabalhar no mercado imobiliário na Cirela Brasil Realty, né, uma das maiores incorporadoras do Brasil. Passei por Rodobens e algumas outras empresas locais do mercado imobiliário e isso me trouxe, né, uma expertise sobre o quanto o direito ambiental impacta no desenvolvimento, né, de empreendimentos, né, quanto está muito ligado o mercado imobiliário ao direito ambiental, e especialmente, né, em cidades litorâneas, né, como é o caso de Florianópolis e o litoral catarinense, que tem, né, um mercado imobiliário muito aquecido a nível Brasil. Mas a minha paixão sempre foi política, né, eu sempre fui militante, né, então depois de passar aí pela iniciativa privada, eu nunca deixei de militar politicamente e fui trabalhar no serviço público, né? Fui coordenador da campanha de um grande amigo, a vereador de Florianópolis, o vereador Gabrielzinho, que está fazendo um ano que ele faleceu. E fui trabalhar com ele na Câmara. Trabalhei com orçamento público durante 4 anos, mas nesse período, né, como assessor, eu passei a acompanhar todas as legislações municipais, inclusive as legislações ambientais e urbanísticas, né, que são muito ligadas. E a convite do ex-prefeito Jean Loureiro, fui trabalhar no serviço público, no Poder Executivo pela primeira vez, né, a partir de 2020, onde comecei a atuar com mais intensidade quando o prefeito Topázio Neto assume, me chama para ser seu assessor e me coloca como coordenador da revisão do Plano Diretor de Florianópolis. Então ali eu faço um mergulho, né, intenso sobre legislação urbanística e ambiental, né? A legislação ambiental tem um impacto muito forte na política de ocupação do território, né, que é traçada pelo plano diretor.
E depois, né, de coordenar a revisão do plano diretor, eu assumo, inclusive, a diretoria-geral do Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis e as regulamentações do plano diretor na condição de presidente do conselho da cidade de Florianópolis e como presidente do conselho gestor do plano diretor de Florianópolis. Então, toda a parte de política pública, urbanística e ambiental, eu acabei sendo, né, designado pelo prefeito Topazio para coordenar. Então foi uma experiência incrível. Em paralelo a isso tudo, Advan, eu fiz o meu mestrado em cidades inteligentes e daí que surgiu o livro Floripa Inteligente. Então mergulhei nos conceitos de cidades inteligentes. Isso me trouxe uma bagagem importantíssima para fazer essa revisão do plano diretor e suas regulamentações. E ano passado, finalmente, depois de toda essa bagagem, de ter contato intensamente com a sociedade de Florianópolis, coloquei meu nome à disposição para ser vereador e fui eleito com 2.765 votos. E hoje estou há 5 meses atuando como vereador, trazendo as pautas da cidade para que a gente busque o equilíbrio entre o meio ambiente, o desenvolvimento urbano, emprego e renda, o desenvolvimento social e fazer da cidade uma cidade com qualidade de vida, porque esse é o foco da cidade inteligente. Não é tecnologia, são as pessoas. É a tecnologia que talvez vai auxiliar na qualidade de vida, né? A tecnologia é o meio e não o fim. O fim são as Exatamente. pessoas. Fantástico. Não, é brilhante a tua jornada, a tua caminhada, Rafinha. Desde já até te parabenizo por isso. Como você mesmo comentou, eu acho que era um sonho de menino, talvez, ser um político, e eu Sempre comentava foi. nos bastidores. Eu acho que é um político completamente do político que eu, a princípio, estou acostumado a ouvir falar, a ver, a assistir, que é um político que busca, de fato, o crescimento e o desenvolvimento sem uma bandeira única. Você está a mercê aqui do que a população espera e você busca entregar isso para a população. Então, acho que é fantástico, é brilhante, isso que te faz ter o convite também para nós falarmos aqui de jogo aberto sobre sustentabilidade. Não é só o olhar para a natureza, não é o olhar só para o crescimento econômico, é nós desenvolver de fato o direito ambiental com o crescimento e qualidade de vida para as pessoas. E, Rafinha, para nós iniciarmos aqui, como você vê quando você inicia uma campanha com algumas pautas e nós que estamos fora aqui, ele iniciou aquela pauta, prometeu que ia fazer e agora chegou lá, se elegeu e não consegue colocar para frente a pauta dele. Como você vê a aplicação da sua pauta de cidade inteligente aqui para o município de Florianópolis, os desafios, assim, como você está vendo isso? Não, tem um time que me apoia, não, tem uma bancada que é totalmente contra, eu consigo, é possível, não, como tem sido o teu dia a dia, essa rotina de desafios? Advan, a gente tem que ter estratégia. Não adianta, a pauta Cidades Inteligentes, ela abarca tudo, né? E graças a Deus, Florianópolis tem indicadores muito positivos em alguns aspectos, né? Economia criativa, empreendedorismo, qualidade de vida, segurança pública, educação, enfim. Então, isso facilita um pouco o meu trabalho. Então, dentro da definição de uma estratégia de atuação, eu vejo onde estão as dores dos cidadãos, né? E onde estão os principais desafios da cidade a nível global. E, olhando esses dois pontos, a gente define onde eu vou atacar, onde o meu mandato vai atacar. Então, como transformar Florianópolis numa cidade mais inteligente, de forma estratégica, onde ela está mal, onde ela tem indicadores vergonhosos, e onde esses indicadores impactam na vida das pessoas. Então, nesse sentido, eu defini algumas áreas como prioritárias. A primeira delas, saneamento básico. A gente, para uma cidade ser mais inteligente, ela tem que levar um serviço de qualidade ao seu cidadão, né? Principalmente no quesito lixo e esgoto. Serviço mínimo. Exato. Né? Então, o que o cidadão espera? Um preço justo de taxa, né? E que o seu esgoto seja tratado,
o seu lixo seja coletado e separado o melhor possível para reciclagem, etc. Então, nesse sentido, Florianópolis está muito mal. Né? Nós temos índices vergonhosos de saneamento básico no quesito esgoto. A gente, há 50 anos, tem uma operadora que é uma estatal, super ineficiente, né? Que cobra uma das taxas mais caras do Brasil e não entrega um serviço de qualidade. Né? É muito triste no verão, uma cidade turística como Florianópolis, às vezes, né, tem que enfrentar surtos, né, de doenças impactadas por a falta de saneamento básico. Né? Ou hoje a gente tem uma autarquia a nível municipal que faz a coleta de lixo, etc., mas custa muito caro. Né? A taxa de lixo, que não é muito barata na nossa cidade, cobre apenas 1/3 do custo do lixo que a gente tem que exportar para outro município para botar num aterro sanitário. Isso não é inteligente, isso não é uma cidade inteligente. Então, eu estou pegando 2 pautas de cidades inteligentes, né, que afetam inclusive o meio ambiente, que é o nosso maior ativo. As nossas belezas naturais e culturais são o nosso maior ativo de Florianópolis. Então, cuidar do lixo, cuidar do esgoto é cuidar da nossa cidade. E são serviços muito sensíveis para o cidadão, tanto no bolso, né, quanto na manutenção do nosso patrimônio, que é a nossa cidade. Então, essa é uma das prioridades. Tem outras? Tem. Eu atuo na gestão das unidades de conservação. Né? 50% do território de Florianópolis são protegidos por lei, através de unidades de conservação estaduais, federais, municipais e privadas. Dessas, 35% do território são unidades municipais, ou seja, geridas por município. Então eu, como vereador, né, propus, né, a criação de uma comissão parlamentar especial para a gente ver como elas estão sendo, como está sendo a governança das suas unidades de conservação. O que pode se fazer nessas unidades de conservação? Né? Porque esses são ativos importantes, inclusive, para impulsionar o turismo. Só se preserva o que se conhece. Será que o nosso povo conhece essas unidades de conservação? Como deixar essas unidades de conservação serem um custo no orçamento municipal e passarem a ser um ativo que traz renda, emprego e preservação para a cidade? Né? E a legislação prevê isso, dá essa possibilidade. Né? Exatamente. Então, só que se o gestor, se o representante da cidade não ficar atento, infelizmente a gente tem alguns militantes, né, algumas pessoas com uma visão contrária a parcerias público-privadas, a visitações, né, a transformar em ativo econômico essas unidades de conservação, como é, por exemplo, o Parque Nacional do Iguaçu, Fernando de Noronha, o Interpraias ali em Balneário Camboriú, em algo que é proibido para todos, inclusive para o cidadão. Então, para isso, uma cidade inteligente é uma cidade que transforma um ativo incrível, que são unidades de conservação, em ativos da cidade, né? Em patrimônio que gera emprego, renda, desenvolvimento e preservação. Fantástico. Então, algumas das bandeiras que eu tenho atacado com estratégia para fazer de Florianópolis uma cidade mais inteligente. Eu achei que era somente nós, advogados da área ambiental, que sofríamos com militância, então sofre também. Infelizmente, Florianópolis tem um apelido que a gente, né, prefeito Topázio, eu e outros agentes públicos, outras instituições, já sei qual é o apelido, estamos tentando combater, que é a cidade do nada pode. Florianópolis é a cidade que nada pode, porque, infelizmente, a gente tem instituições, inclusive, instituições do contra. A gente está 12 anos, Advan, tentando licenciar uma marina. E a gente está com ela 2 anos parado, porque o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública para discutir se é o órgão estadual ou federal que deve licenciar a marina. E depois que o órgão federal já disse 3 vezes, não, a competência não é nossa, é do órgão estadual, eles insistem que deve ser o órgão federal. Tipo, uma militância escrachada, né? Licenciamento pronto, concessão feita, investidor com recursos pronto para investir, e nada acontece porque, olha só a discussão,
Ah, não é fulano que deve licenciar, é ciclano. Não, ciclano diz, não, sou eu. É fulano. Olha só o que nós lutamos em Florianópolis, né? Para fazer uma ponte, direito de ir e vir das pessoas. A ponte da Lagoa da Conceição atual, né, é de 1950. Ela tem 70 anos. Ela foi feita por uma freguesia de 1.000 habitantes. Hoje a gente está falando da Lagoa da Conceição, que é um ativo do Brasil, né, um dos lugares mais visitados de Santa Catarina. A gente precisa fazer uma ponte nova, embargada 3 vezes. Então, olha a militância que a gente tem contrária ao desenvolvimento da cidade. Quando eu falo desenvolvimento, não quer dizer que a gente quer desmatar tudo e levantar uma Singapura aqui em cima. Não, apesar de eu gostar de Singapura. Não, mas é o equilíbrio. É o equilíbrio da preservação com o desenvolvimento. Fantástico, é exatamente isso. Até contextualizando para quem nos ouve como podcast a nível nacional mesmo, o que nós vemos, e eu principalmente, eu tenho um escritório aqui em Florianópolis, nós vamos para 5 anos agora, aqui nossa matriz em Florianópolis, mas eu resido aqui vai para 3 anos. E o que acontece? Ô, Advan, eu já sei por que tu escolheu Florianópolis, né? Porque o mercado é muito bom trabalhar aqui como advogado. O potencial de crescimento do escritório são muitas demandas mesmo. Mas algo que nós reclamamos na hora de buscar o melhor direito para o nosso cliente é também a dor do nosso cliente, sem dúvida nenhuma. Uhum. E aí eu contextualizo o porquê para quem nos ouve. A questão de que nós vemos outras cidades vizinhas à nossa desenvolverem de modo muito mais exponencial na questão imobiliária e Florianópolis tendo que ficar estagnado em alguns pontos. E isso é uma dor de moradores daqui de Florianópolis, mas também como nós vamos ver o quê? Talvez o que ocorre lá no bioma amazônico, lá no norte do Brasil, nós vemos ONGs, nós vemos instituições também batendo e querendo que isso fique estagnado. Então, você vai brigar muito também com a própria população, eu acredito aqui, né, Rafinha? Alguns moradores, talvez antigos ou não, isso não ocorre. Você acredita que tem que fazer um jogo nesse sentido para desenvolver uma cidade inteligente e você acha que não? Quando você fala em cidade inteligente, para a questão ambiental, toda a população vai para o mesmo caminho. Isso não existe, eu acredito. É natural da democracia opiniões distintas, né? O que acontece é que a gente tem uma minoria organizada, né? Barulhenta. Então, é claro, por ser uma capital estadual, a gente tem um acúmulo de instituições maior aqui, né? A gente tem uma sede de universidades, né? Que infelizmente no Brasil a gente tem as universidades públicas dominadas por uma ideologia do contra, que forma uma militância muito forte do contra, né? E aí, essa minoria organizada fica batendo na porta de instituições, né? Como principalmente o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, né? Instando eles a judicializações constantes, né? Contaminando processos. E eu sei que é importante o contraditório, né? Mas aqui em Florianópolis a gente ultrapassou a linha do contraditório, né? É um mecanismo, né? Que trabalha contra o desenvolvimento da cidade. E são pautas escolhidas. São pautas escolhidas. A gente vê os maciços dos morros. Florianópolis é uma ilha que tem muitas cadeias montanhosas no meio, né? Morros, né? Maciços de montanha. A gente tem mangues, a gente tem dunas, né? E tu não vai ver uma militância tão ferrenha contra as invasões dos morros, que está transformando o maciço da Costeira, o maciço do Morro da Cruz, o maciço do Saco Grande em comunidades como as do Rio de Janeiro. Tu não vai ver militâncias contra a ocupação de dunas e manguezais. Agora tu vai ver uma militância contra uma marina que há 12 anos está sendo desenhada de acordo com a lei. Tu vai ver militância contra uma ponte ou contra um engordamento de uma praia, que é natural em qualquer
país do planeta, né? E só se vê os benefícios, então, né? a gente identifica mesmo a militância porque é contra projetos de desenvolvimento específico. Agora, aquele crescimento desordenado que nós não queremos, que não é inteligente, né, que é a ocupação irregular do solo, principalmente das áreas ambientalmente frágeis, como manguezais, dunas e morros, encostas, áreas de risco, tu não vê um trabalho forte sendo feito contra esse tipo de coisa. Então, e o direito ambiental é usado a favor dessa militância. Né? Então, a gente tem um desafio. Como utilizar o direito, principalmente o direito ambiental, em benefício do equilíbrio e não de um lado que milita contra o desenvolvimento da cidade. Porque o pessoal puxa muito a questão do direito ambiental que foi criado para defender a natureza, quando na verdade não é isso. É um dogma. É a questão ambiental para regularizar ou regulamentar, seria a expressão, visando o crescimento e o desenvolvimento, porque isso é o natural, tudo se transforma. Só que aí se tem aquelas, talvez, pessoas mais tradicionalistas, enfim, que vão esbarrar em algum... Às vezes é retórica, porque as pessoas em Florianópolis, não quero um prédio de 7, 9 andares aqui, não sei o quê. Se ela entender que eu fazer um adensamento em um prédio, com ETE, inclusive, que o prédio vai colocar, ele vai pagar a outorga que vai gerar investimento na infraestrutura do bairro. É muito melhor, né? Vai ser vendido com matrícula registrada no cartório de registro de imóveis, podendo ser utilizado o sistema bancário para aquilo. Isso gera riqueza, né? É muito melhor do que eu pegar uma gleba, parcelar com um contrato de gaveta, não fazer as ruas nas dimensões corretas, não fazer drenagem, esgoto, iluminação pública, energia elétrica e tal. Rafinha, o mais importante que o pessoal precisa compreender, eu acredito que é justamente de que Floripa é uma cidade, usar uma expressão aqui tão falada rotineiramente que nós não costumamos, é uma cidade top, é uma cidade boa, é uma cidade interessantíssima para se viver, simplesmente por suas belezas naturais e a qualidade de vida que ela automaticamente lhe proporciona. Então, ou seja, Florianópolis vai desenvolver, vai crescer. Naturalmente, ela vai ter uma população aumentada significativamente no decorrer do tempo. Isso é muito bom. Automática, ótimo, com certeza. Só que a população tem que ver que para isso ocorrer, precisa também manter a qualidade de vida para quem já reside e proporcionar a qualidade de vida para quem vem. Ou seja, ela vai precisar naturalmente crescer. E como você muito bem mencionou, nós estamos em uma ilha. Como nós vamos crescer? Exato. Nós precisamos verticalizar. Exato. É meio que a história do... Parando aqui para fazer uma analogia, é o cupim. Ele vai desenvolver para cima. Então, nós precisamos fazer o quê? Visualizar, acho que eu pego aquela sua palavra lá no início. A estratégia que você vai abordar lá do início, desde o início da tua campanha, para conseguir fazer com que a tua pauta vença. Eu acho que você vem conseguindo, fantástico, de maneira brilhante, implementar alguma... Inclusive me convidou para a próxima semana participar de uma audiência pública aqui sobre a pauta das unidades de conservação. Então isso acho que é fantástico. Mas eu quero trazer aqui agora um outro ponto. Nós mudar um pouco o rumo, não mudar completamente a nossa direção, mas ir para um outro ponto, que é quando você atua, pelo que eu entendi, você ainda não era vereador. Você estava no meio político, mas você atua no plano diretor. Sim. Semana passada chegam agentes públicos aqui no escritório com interesse de organização do plano diretor da cidade. Uma cidade aqui que eu não vou comentar o nome, mas nada impede aqui. Eu até acredito que hoje o nosso podcast aqui vai falar mais para gestores públicos, agentes públicos, do que propriamente para advogados, para técnicos da área ambiental, como sempre foi. Eles chegam até o nosso escritório para nós auxiliarmos eles na atualização do plano diretor. E aí, quando nós vamos conversar, as pessoas simplesmente estão perdidas. Elas não sabem nem por onde começar. E o que acontece? Já existe uma ação civil pública porque o município perdeu o prazo dos 10 anos. Então, ou seja, eles estão à mercê de pessoas para ajudar eles,
e eles nem sabem por onde começar, eles não têm uma licitação pronta e nós estamos tentando ajudar mesmo, ajudar, porque nós nem podemos ser contratados, eles nem podem nos contratar. Então nós estamos auxiliando meios de forma de auxiliar esse município. E o que acontece? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o plano diretor, para agentes que estão aqui também ouvindo, por onde começar, de que maneira fazer, qual o olhar que tem que se ter, claro, pegando Florianópolis como exemplo. Então, se você pudesse falar um pouco sobre essa sua experiência na questão do plano diretor. A gente espera que Florianópolis se torne um exemplo, mas ela não foi, né? Em 2001, a gente tem o estabelecimento do Estatuto das Cidades, né? Já existiam os planos diretores, né, nos municípios. O nosso plano diretor, a gente tinha o último de 1997, do Distrito Sede, e 1985, o plano diretor dos balneários. E aí, em 2001, com o estabelecimento do Estatuto das Cidades, então, é posto um rito de como fazer, né, plano diretor a nível de Brasil. Em 2006 é estabelecido um comitê com delegados distritais em Florianópolis. E de 2006 a 2014, uma série de debates são feitos. Em 2014 é publicado, então, o Plano Diretor de Florianópolis, baseado no Estatuto das Cidades, o primeiro Plano Diretor de 2014. Foi um processo muito atrapalhado, um processo muito difícil, sem coesão social, com muita interferência institucional de órgãos, principalmente como o Ministério Público. Inclusive gerou diversas judicializações. E ele foi judicializado. De caso. Ele foi, o plano de 2014 de Florianópolis, ele fica judicializado até 2017, com a ação civil pública do Ministério Público Federal. Até que em 2017, o STJ tira a legitimidade do Ministério Público Federal por ele não... pela competência municipal em estabelecer política de ocupação do solo. Então não é competência do Ministério Público Federal questionar isso, e sim competência do Ministério Público Estadual. Então é só a partir de 17 que a gente tem estabelecimento da lei como válida. Só que o Florianópolis perde de 2014 ali até 2018 segurança jurídica total, porque não se sabe qual lei, né, tá em validação, qual lei vale, no meio de uma crise econômica tremenda no Brasil. Então, o nosso mercado imobiliário, ele despenca. A gente tinha 15 mil postos de trabalho no mercado imobiliário em Florianópolis, isso cai 70%. Imagina a insegurança jurídica para quem Total, trabalha. total. Então, inclusive o volume de irregularidade na ocupação do solo em Florianópolis, ela explode nesse período, porque a cidade não deixa de receber novas pessoas, só que ela para de ofertar, né, imóvel regular, tanto pela construção civil quanto em parcelamento regular do solo. É nessa época que regiões como Planície do Campeche, Rio Vermelho e Ingleses explodem através de ocupação irregular do solo. Contrato de gaveta, construções irregulares sem alvará. Então, nessa realidade, a gente vê a necessidade de mudar. Então, há duas tentativas de alterar, né, de fazer a revisão do plano diretor, com uma estratégia do gestor público que não foi muito transparente, e essas duas tentativas não prosperam. Então, com o prefeito Topazio assumindo em 2022, ele estabelece que o planejamento urbano da cidade seria a sua prioridade. Ele me chama para fazer a coordenação política e a gente estabelece o quê? Uma agenda a gente senta com o Ministério Público Estadual, com a Defensoria Pública, e baseado no Estatuto das Cidades, a gente, junto com os órgãos de controle, estabelece uma premissa. Isso daqui é o mínimo que a prefeitura tem que fazer para revisar o plano diretor. E é estabelecido um termo de ajuste de conduta, dizendo, isso daqui é o mínimo, vocês têm que seguir um mínimo. Então a gente tinha um roteiro mínimo estabelecido com as partes. Ministério Público, Defensoria Pública e Prefeitura, a gente vai seguir isso daqui como mínimo.
Claro que a gente foi além. Então aquilo ali que acabou se tornando um mantra. Então, baseado no Estatuto das Cidades e num termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, a gente definiu um rito que eu acho que é inédito no Brasil, porque enquanto São Paulo estava debatendo, Rio de Janeiro estava debatendo, a gente estava conseguindo desenvolver a revisão do plano diretor. Então a gente, premissa principal, participação popular, então a gente fez 14 audiências públicas distritais, depois a gente fez uma geral, a gente elegeu um novo conselho da cidade, né, para ser o órgão de delegados para revisar. Então, a partir da audiência pública, de oficinas técnicas, a gente tem uma primeira minuta, né? Essa minuta é enviada ao conselho da cidade. E dentro do conselho da cidade há uma tramitação onde os conselheiros eleitos pela população puderam fazer observações. E aí no conselho da cidade é votado, há uma votação. E aí, a partir disso, a gente tem uma nova minuta, que é a minuta corrigida pelo Conselho da Cidade. A gente apresenta para a população em TV aberta, no canal da Câmara Municipal, um dia inteiro apresentando qual é a minuta da revisão do plano diretor. A gente faz mais 5 audiências. A gente faz uma consulta pública e entrega isso tudo. Então, veja, tecnicidade, participação popular, né? Então, é a partir disso, então, que a gente tem um projeto de lei e envia o projeto de lei para a Câmara. E aí a Câmara Municipal faz todo o seu rito legislativo. E a gente tem um plano diretor aprovado sem nenhuma emenda. Nenhuma emenda foi aprovada pelos vereadores. Então, foi um processo que durou do início ao fim 1 ano, né? E que só no final, na Câmara, a gente tem um pequeno ruído com o Ministério Público, mas que o Tribunal de Justiça não validou e validou então o plano diretor. Só que, claro, o plano diretor é uma lei diretora, só que ela estabelece instrumentos. Então, a gente está aí nos últimos 2 anos regulamentando os instrumentos que o plano diretor trouxe. E qual é o principal objetivo? Trazer segurança jurídica para a cidade, né? E fazendo com que o cidadão e os empreendedores tenham condições de usar a lei com segurança e previsibilidade. E aí assim a gente tenta deixar aquela cidade do passado de insegurança jurídica e que o nada pode, partindo de uma lei segura, que as coisas podem sim, dentro da lei. Uma lei fácil de ser utilizada. Então, foi incrível, foi uma jornada incrível de muita energia, participação dos atores, dos vereadores, do prefeito, dos secretários, né? Toda a equipe, a gente montou uma equipe multidisciplinar da prefeitura com mais de 100 profissionais, né, para atuarem tecnicamente. Trouxemos a fundação da Universidade Federal de Santa Catarina, a FEPESE, para nos auxiliar com BI nas consultas públicas, para a gente conseguir entender o que a população queria e trazer isso em dados e transformar isso, passar isso para a lei. O que a cidade quer? Então, por exemplo, na consulta pública e nas audiências públicas, a gente viu que 40% do que as pessoas reclamavam era infraestrutura. E dentro desses 40%, um terço era saneamento básico. Minha principal bandeira hoje de atuação. Nós vamos entrar nessa pauta ainda. Isso é dado. Então, foi um processo incrível, feito dentro da lei, né? E é por isso que deu certo, né? E conversando com as instituições. Falando sobre cidade inteligente, você vê o plano diretor como o pilar principal ou é apenas um dos pilares para se desenvolver uma cidade inteligente? O conceito, né, acadêmico de cidades inteligentes é usar a tecnologia, em especial da quarta revolução industrial. A quarta revolução industrial surge ali em 2012, 2013, quando o presidente do Fórum Econômico Mundial fala que a gente tem tecnologias que superaram a última da computacional, né? Que é o que? Inteligência artificial, robótica, armazenamento de dados em nuvens, uma possibilidade de operacionalização de produção industrial sem o dedo humano, né? Então, depois disso surge o conceito de cidade inteligente, que é quando a gente pega essa tecnologia da quarta revolução industrial e aplica na operação da cidade para melhorar a qualidade de vida das pessoas.
No conceito de cidades inteligentes, o fim são as pessoas, o meio é a tecnologia. E claro que o plano diretor, comungando com as tecnologias da quarta revolução industrial, pode impactar na qualidade de vida das pessoas, porque ele é conceitual também. Ele diz para onde a cidade vai crescer e como ela vai crescer. E colocando a tecnologia, o uso da tecnologia na operação na cidade, nesse planejamento, é claro que ele é um instrumento fundamental para a gente planejar e construir a cidade do futuro, que é uma cidade inteligente. Utilizando a tecnologia onde? Na operação do saneamento, na operação do lixo, na operação do transporte público, na operação da monitoramento, tanto de segurança pública quanto da conservação de parques, praças e unidades de conservação, por exemplo. A tecnologia é aliada do planejamento urbano. Mas, Rafinha, aqui eu acho que eu vou entrar num gargalo, talvez, para você conseguir implementar sua busca de cidade inteligente, não só em Florianópolis, mas a nível nacional. Talvez em Florianópolis eu vejo que é uma cidade mais desenvolvida por ter essa questão do TI, da questão de startups, e a nível nacional um case de sucesso, talvez a cultura seja diferente. Mas o que eu vejo? Em relação a questão de você querer implementar uma cidade inteligente e questão da cultura que já existe, e eu falo da gestão pública mesmo, dos agentes públicos lá dentro, porque eu vejo nosso escritório, nós hoje aqui somos em 14 pessoas no nosso escritório. Uma pessoa que entra, ela vai ter que obrigatoriamente entrar na nossa cultura. Ou ela entra na cultura do nosso propósito, do que fazemos, da maneira como nós fazemos e o que nós não fazemos, ou ela vai automaticamente sair fora, ela não vai se sentir bem aqui. Diferente de existir uma cultura, uma pessoa de fora entrar e querer implementar a cultura dela. Como você vê isso no meio político? De você implementar essa ideia, ou você acha que não, eu sou apenas uma pessoa, já se existia essa cultura, os gestores públicos já têm essa ideia de transformação. Como você vê a cultura política para você conseguir implementar a sua ideia? Eu tenho convicção que essa revolução das cidades vai acontecer. Agora, a gente tem que discutir o timing, né? Porque as novas gerações já vêm alfabetizadas na linguagem da tecnologia, né? Eu e tu, a nossa geração era do computador, do laptop, né? Hoje, os nossos filhos, eles nem sabem o que é mais computador, eles fazem tudo no celular, né? Imagina só, até 2008, o transporte em Florianópolis, ou tu tinha um carro, ou tu usava ônibus. Não tinha alternativa. E foi a tecnologia que revolucionou o transporte, trazendo aplicativos como Uber e 99. E transformou a mobilidade na cidade com os aplicativos, democratizando, inclusive, o preço. Total. Porque usar táxi, o táxi era muito caro, né? Então, olha só como a tecnologia já vem impactando na nossa vida e formando a nossa cultura. Como viver sem um aplicativo como o iFood para se alimentar em casa? E até o empresário, né? Empresários que abrem restaurantes sem porta aberta, só para vender por aplicativos. E como isso a gente tem, usar bicicleta elétrica, patinete, a cultura das cidades já estão sendo transformadas pela tecnologia. O que a gente pode fazer como gestores públicos é acelerar essa transformação, trazendo a tecnologia, inclusive como uma aliada no serviço público. Atendimentos online, utilização de assinatura digital para que o cidadão não precise ir até um pró-cidadão, por exemplo, né? Uma unidade de atendimento física e poder fazer todos os serviços da prefeitura de maneira online. Né? Autodeclaração pode vir a ajudar nesse sentido. Então a gente tem muitas possibilidades. Isso vai acontecer. Agora as cidades elas podem acelerar e sair na frente, serem mais competitivas ou não. Então, é essa escolha que nós temos que fazer. Florianópolis, a gente está trabalhando para ela ser mais competitiva do que as outras. Perfeito. E acelerar esse processo. Desenvolver com o que já vai ocorrer de modo automático. Porém, acontecer. O crescimento não precisa ser linear, ele pode ser exponencial. Exato. De acordo com as pessoas, com os gestores que ali estão. Acredito que seja mais ou menos isso. Nós, agentes públicos, nós temos que ser facilitadores e aceleradores desse processo. Que vai acontecer, nós queremos,
Não querendo vão ou não. barrar. Exato. Fantástico. Entrando na sua pauta sobre saneamento básico. Eu trabalhei muito sobre isso lá no Rio Grande do Sul, inclusive consegui mudar a jurisprudência, foi no ano de 2021, pacificamos o entendimento no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e posteriormente, mais recente, no Superior Tribunal de Justiça mesmo. E conseguimos uniformizar o entendimento de que quem sofre com esgoto céu aberto ou falta de saneamento e conseguir comprovar isso, caracterizava um dano moral in re ipsa pelo prejuízo da qualidade de vida, o que vai totalmente contra a ideia, então, das cidades inteligentes. E o que eu quero saber de você, se eu não me engano, o marco regulatório de saneamento, ele traz a universalização para 2030, era algo... 2033. 2033. E o que eu quero ver a tua visão, como você vê isso, porque tem, inclusive, pesquisas que mostram a questão de você investir no saneamento, você economiza em saúde. Perfeito. Então, por que isso não ocorre? O que falta? E nós que estamos fora do meio político, o que falta para isso ocorrer? E se tem alguma possibilidade de ocorrer a universalização para 2033? Possibilidade tem. Nada... Lá atrás, na década de 70, enfim, foi criado um sistema de estaduais para operar em saneamento. E naquele momento, no Brasil, o desafio era água, levar água para a casa das pessoas. E essa política foi vencida, né? As nossas cidades, né, elas têm fornecimento de água. E naquele momento não existia interesse, não se vislumbrava interesse da iniciativa privada em operar esse tipo de serviço público. Bom, isso mudou, porque nós temos uma demanda grande, cidades com volume e densidade e uma legislação de concessão, de contratos de longo prazo, que trazem previsibilidade para a iniciativa privada. Então, o marco do saneamento... E veja, né? Aquelas estatais, elas ficaram pesadas, começaram a ser utilizadas politicamente, perderam a eficiência, perderam o intuito para o que elas foram criadas, que era levar saneamento para as pessoas, né? Então, o marco do saneamento talvez seja realmente uma das legislações mais felizes feitas no Brasil nos últimos 20 anos, porque ele estabelece segurança jurídica para que uma política essencial como saneamento básico seja operada pela iniciativa privada com previsibilidade. E ele proíbe que os municípios, que são os detentores da concessão, da política pública, né, façam dispensa de licitação para saneamento básico. Então, eles são obrigados a fazer leilão, né? Isso faz com que as estatais tenham que se reorganizar. Então a gente viu no Rio Grande do Sul uma privatização, no Rio de Janeiro uma privatização, foi opção, né? No Paraná, em São Paulo, uma reorganização de governança das estatais, em Minas Gerais também, trazendo iniciativa privada para dentro da gestão das estatais, criando modelagem de PPP, trazendo o Estado e a iniciativa privada para junto de si fazer os investimentos, porque hoje o desafio não é mais levar água, e sim levar esgoto para as cidades brasileiras, né? E nesse sentido, Florianópolis está muito mal, Santa Catarina está muito mal. Pesquisas indicam que a gente precisa de 40 bilhões de investimentos em Santa Catarina para a universalização de esgoto. 20 bilhões só nas cidades operadas pela Casan, que é a nossa estatal. E Florianópolis é o maior contrato da Casan. 40% dos faturamentos da Casan, né, que é a nossa estadual, é Florianópolis. Então, se a Casan perder o contrato de Florianópolis, ela fica inviável. Então, Florianópolis sofre muito com essa interferência política, né? Porque a gente tem um ator importante que é o governo do estado, dono da Casan, que não pode perder um contrato, né? Então, muitas vezes, o objetivo que é levar saneamento para a pessoa, para os cidadãos de Florianópolis, é deixado de lado em vista da sobrevivência de uma estatal ineficiente. Infelizmente, nós não fizemos o dever de casa como foi feito, né, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, com a privatização, ou no Paraná, em São Paulo e Minas Gerais, com a reorganização da estatal. Então essa é a minha luta, porque Florianópolis não tem nada a ver com isso, né? Florianópolis quer serviço de qualidade. E para isso a gente tem feito uma série de projetos de lei e agora uma audiência pública aprovada para
revisar se o contrato de concessão está sendo realmente cumprido pela estatal. E se ela não tiver, a gente vai lutar pela quebra do contrato para que Florianópolis tenha um operador de qualidade para que daqui a 8 anos, em 2033, a gente chegue a índices de atendimento. Porque hoje não temos. Longe Do disso. modo como está indo, não cumpriria com o objetivo. Não cumpre a lei. Uhum. Até porque, Advan, para a gente pegar um financiamento para fazer investimento, a gente tem que ter garantia. Então, uma empresa pega dinheiro para fazer um investimento e para pegar esse financiamento, ela tem que dar uma garantia. Uma garantia de uma concessionária é o prazo de concessão dela, quanto que ela vai receber por isso. Ela só tem 8 anos agora e ela precisa investir 2 bilhões. Como que ela vai pagar esse investimento de volta? Se inclusive a lei diz que ela, lá em 2033 ela não pode ter uma dispensa para renovar aquela concessão. Ela obrigatoriamente vai para um leilão. E uma estatal é menos eficiente do que uma empresa privada. Ela vai perder. É uma grande dor de cabeça. Então a gente... Tá claro. Só para quem não quiser ver. Mas tá claro que ela não tem condições de alavancar esses investimentos. Então, complexo. Questão de lei, né? E em contrapartida, nós estamos em uma cidade que recentemente saiu uma pesquisa. Foi a mais pesquisada no Brasil para a questão de turística. Airbnb, Booking, aplicativos de A hospedagem. 4ª no mundo. Então nós estamos em uma cidade que em plena ascensão, potencial magnífico. Você sai na rua, você vê turista de todos os cantos do mundo. No verão, as praias estão cada vez mais cheias. Existe uma infraestrutura muito boa, mas eu acredito que muito mais precisamos melhorar, né? Esse é o caminho. Comparado ao Brasil, Florianópolis, né, tem indicadores muito positivos. Santa Catarina, de modo geral, né? Exato. Mas nós temos ainda indicadores que nos envergonham a nível Brasil. O saneamento é um deles. Né? A segurança é ótimo, saúde é ótima, mas saneamento é muito ruim. Entendeu? Porque ainda questões políticas interferem no desenvolvimento dessa política pública. Né? Então, a nova geração de políticos como eu, a gente tem que lutar, né, para a gente ultrapassar essas barreiras, né, que ainda assolam cidades como Florianópolis e cidades como Santa Catarina. E na tua visão, para implementar o teu objetivo aqui em Florianópolis, para você, é bom ter mais pessoas vindo morar para cá? É bom termos mais turistas visitando? Eu acredito que a resposta é meio certa, né? Não tem para onde nós correr, mas eu gostaria que você comentasse sobre a questão mesmo de possibilidades de Florianópolis, porque não adianta nós recebermos aqui, não tenho números exatos, mas eu acredito que Florianópolis cresceu em torno nos últimos 10 anos. Foram 130, em 12 anos o censo mostrou, foram 130 mil novos moradores. Né? E a gente está acelerando esse processo migratório no Brasil. Né? E isso para você é bom ou é ruim? Deveria ser um pouco menor? Não pode ser até maior? Como você vê esses números? Uma cidade saudável, ela é diagnosticada pela capacidade que ela tem de atrair pessoas. Né? Quando a gente vê que um lugar ele não está saudável, ele está em decadência, a gente vê quando ele começa a perder população. Quando seus filhos, quando as pessoas começam a deixar esse local, é porque ela não tem oportunidades, ela não tem qualidade de vida. Então as pessoas deixam esse local. A cidade, quando tem saúde, ela tem capacidade de atrair pessoas. Então pra gente é ótimo Florianópolis atrair pessoas. Agora é claro que a gente quer que esse crescimento, essa atração de pessoas, seja feita de maneira com qualidade. Por isso que nós temos que atacar o planejamento da ocupação desse território, né? Com infraestrutura, com oferta de habitação, para que todos mantenham a qualidade de vida. E esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio. Fazer com que o futuro de Florianópolis seja mais inteligente, seja mais planejado, para que esses indicadores positivos se mantenham e aqueles negativos sejam revertidos em indicadores positivos. E o que você vê hoje, Rafinha, que Florianópolis, de fato,
é um case de sucesso, o que você diria? Nós temos muitos desafios, comentamos muito deles, mas o que você diria assim, ó, Florianópolis é um case de sucesso nesse ponto, e eu acho que outras cidades podem já olhar para Florianópolis aqui como exemplo. O segredo está no capital humano. Estão nas pessoas, sempre são as pessoas. Florianópolis, na década de 60, teve a instalação da Universidade Federal, depois da Universidade Estadual. E olha só que engraçado, por ser uma ilha, ela não teve um desenvolvimento industrial. A gente não teve a instalação de indústrias. Então, essas pessoas que iam se formando nas universidades, elas estavam morando numa ilha oceânica paradisíaca. Ninguém queria sair daqui. Mas faltava oportunidade, porque não tinha indústria, não tinha grandes empresas. Então elas só tiveram uma alternativa: empreender. Então elas tinham o conhecimento que saíram da universidade, queriam manter a qualidade de vida de viver aqui, porque elas tinham uma escolha: ou eu vou sair daqui para ir para outra cidade, para trabalhar numa grande empresa, etc. Mas eu não quero, eu quero ficar aqui. Então o que aconteceu? Explodiu o empreendedorismo. Então nós temos hoje cidade das startups, cidade da tecnologia, 25% da receita de Florianópolis, dos recursos gerados de impostos, vem da área de tecnologia da informação, que é o grande paralelo de desenvolvimento a nível mundial. Isso foi possível por causa do capital humano. Por isso, volto à pergunta anterior, né? Por que é saudável Florianópolis continuar recebendo pessoas? Porque é no capital humano, na criatividade, na inteligência das pessoas que vivem aqui que ela vai continuar se desenvolvendo. Esse é o segredo para qualquer cidade. Ter capital humano, formar capital humano de qualidade. Por isso que a educação e reter talentos é tão importante para a saúde de um lugar. Eu sempre digo que esse é o diferencial do nosso escritório, a nossa cultura e a nossa busca por reter talentos, as pessoas que vão desenvolver. Eu sou apenas uma pessoa aqui dentro. Perfeito. Então, as pessoas que vão ajudar a desenvolver e crescer, e sem dúvida nenhuma, a ideia é o crescimento exponencial. Antes de nós finalizarmos, acho que debatemos vários pontos aqui, agora eu vou trazer uma pergunta que não é para o podcast, é para mim mesmo. É talvez uma saia justa aqui, nem tem a resposta. Mas o que acontece, Rafinha? Hoje eu saio de casa e eu resido a 3,8 km, não dá 4 km daqui. E eu fiz esse trajeto ontem saindo do escritório, saí um pouco mais tarde, eram em torno de 20 horas, e eu demoro 7 minutos para chegar em casa. Ou seja, rápido. Só que a minha vinda até aqui, hoje foi mais meia hora, 32, 35 minutos aproximadamente. O que tem sido feito, Florianópolis, para a questão do trânsito mesmo, mobilidade urbana, congestionamento, como você vê, ou se não for tua pauta, tá tudo bem. Não, é sim, né? O desafio de qualquer cidade é a mobilidade, né? E não existe uma estratégia, nem Los Angeles, que foi desenhada para o uso de automóveis, né, viu que essa estratégia ela não é inteligente. Não existe mobilidade individual dentro de cidades. Falar de mobilidade, a gente tem que falar de transporte coletivo, transporte de massa. Florianópolis tem um plano agora novo de mobilidade, estamos lançando uma estratégia para um estabelecimento de redes de BRTs, né, porque não temos densidade para metrô, né? No Brasil hoje 1 quilômetro de metrô varia de 300 a 500 milhões de reais o quilômetro. Tem que ter muita densidade, volume e demanda, né? Então a nossa estratégia é o estabelecimento de BRTs, né, que custam aí entre 15 a 30 milhões o quilômetro, que está dentro da nossa realidade. Mas quando a gente segrega, né, uma via exclusiva para um ônibus elétrico de qualidade, com Wi-Fi, com ar-condicionado, etc., oferece isso com compatibilização de tarifa e modais, o cara pode sair do ônibus, pegar uma bicicleta elétrica, um patinete, pode usar um aplicativo e pegar um Uber, um 99, isso faz com que a gente tenha uma rede inteligente de mobilidade. Então a estratégia de Florianópolis é transporte coletivo e não transporte individual. A gente vai ver mais e mais, assim como Nova York, assim como Londres, né, as cidades evitarem
o transporte individual. E as novas gerações, né, não tem mais o Sim. sonho de ter um carro, né, porque, né, pode ter o aplicativo, etc. Então, o foco das cidades é o transporte compartilhado, é o transporte de massa. É assim que a gente vai fazer com que as pessoas, né, se movimentem na cidade de maneira mais inteligente, mais eficiente. Ligando o continente, uma nova ponte não vem por aí. Não dá para esperar. Não é uma perspectiva, é muito caro. É muito caro, né? Hoje o dinheiro público é muito raro e tem outras. Se na década de 70 sobrava dinheiro para infraestrutura, hoje falta para saúde e educação. Então a gente tem que optar. Sim. Aonde que a gente vai botar o dinheiro do pagador de imposto? Né? A população está envelhecendo. Né? A gente tem mais pressão na saúde. Né? E saúde é caro. Então a gente tem que gerir esses recursos. Então, nem que a gente dobre a malha viária de avenidas e pontes, etc., vai chegar uma hora que vai dobrar o número de veículos e vai gerar trânsito de novo. Não é inteligente todo mundo ter um carro. Seria uma medida paliativa apenas. Exato. Não, o inteligente não é que a gente compartilhe veículos com aplicativos, etc. Faz sentido. Rafinha, parabéns e desejo muito sucesso na tua jornada. Foi fantástico aqui. Acho que foi uma aula brilhante de um agente público com uma outra visão. E é isso eu acho que todos esperamos. Amém. Então, fantástico mesmo. Quero que você encerre com uma palavra, uma motivação, ou algo que te inspira, ou até um olhar dessa nova visão política mesmo, para aquelas pessoas que estão assistindo, que estão nos ouvindo e que são, de fato, gestores, ou que atuem, então, com o direito ambiental. Eu acredito que para a gente mudar o nosso país e as nossas cidades, né, a gente não pode acreditar em super-heróis. Né? Uma pessoa vai resolver todos os problemas do Brasil, do estado ou de uma cidade. Agora, existe sim a possibilidade de nós mudarmos por movimentos, por gerações, por grupos de pessoas, né? E eu acredito muito que a revolução no Brasil vai ser nas cidades. Porque mudar o curso de um navio, ele demora muito. Agora, mudar o curso de uma lancha é muito mais rápido. As cidades podem fazer isso. A gente pode criar ilhas de desenvolvimento no Brasil que vão replicar esses modelos de desenvolvimento para as outras cidades e aí a gente vai fazer a revolução que a gente quer no desenvolvimento desse país de baixo para cima e não o que a gente espera, o que os brasileiros esperam, que é o de cima para baixo. Alguém vai ser eleito presidente e vai mudar tudo. Não. A transformação somos nós, inclusive como operadores do direito ambiental, enfrentando as burocracias, enfrentando as dificuldades, a gente tem que ser agente de mudança, né? Inspirando as mudanças legislativas, inspirando as mudanças institucionais, aplicando o direito de forma alternativa, né? Para a gente chegar ao equilíbrio. Acho que o equilíbrio é o mais importante para a gente chegar nesse desenvolvimento. Não, eu acho né? que a nossa conversa, ela sempre vai levando para outros pontos. Eu acho que essa tua fala é brilhante, Rafinha. Era para eu estar encerrando agora, mas eu trago algo que também, pegando como paradigma o escritório, nós trazemos muito esse conceito, que eu não quero aqui ter uma pirâmide, onde eu vou determinar somente. Não, pode ser que a ideia do próprio estagiário seja melhor que a minha. Então, eu vou fazer do nosso escritório não uma pirâmide, mas um funil, onde vai vir de baixo para cima, onde nós vamos conseguir implementar ideias de todos. E eu acho que essa sua fala é fantástica. Espero que esse podcast de fato consiga atingir pessoas que precisam ouvir essa fala. Então, brilhante, fantástico, Amém. Rafinha. Fica aqui então o nosso agradecimento para você que ouviu o nosso podcast, e esse podcast que ele é patrocinado pela Escola de Direito Ambiental. Então fica aqui o link abaixo para você conhecer um pouco mais sobre a Escola de Direito Ambiental. Você precisa, de fato, conhecer a escola. A EDA vem transformando profissionais, não apenas advogados, mas técnicos da área ambiental, a
difundir o direito ambiental e entregar a excelência que o cliente espera. É uma especialização, então, em direito ambiental e fica o convite para você conhecer. Tem o link aqui abaixo. E o agradecimento também especial a você que nos acompanhou em mais uma temporada. Aqui fica uma despedida do Inteligência Ambiental. Esse que é a primeira temporada, de fato, com o nome Inteligência Ambiental. Antes nós tínhamos o nome Direito Ambiental na Prática. O DAP ficou para trás, mudamos o nome, mas também tem os episódios do DAP aí, se você quiser agora nesse intervalo de uma temporada para outra, você quiser acompanhar outros episódios. E não deixe de compartilhar esse episódio, que eu acredito que seja fantástico, pessoas que precisam ouvir, pessoas que precisam ter o conhecimento de um gestor público inovador, falando sobre cidades inteligentes. Então, acho muito interessante compartilhar e não deixe de seguir também o nosso canal. Assim você passa a saber quando um novo episódio for ao ar, você recebe a notificação. Um abraço e até a próxima.